Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e a facilitar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre o porquê dos alunos não prestarem atenção na tua aula e como que é possível reverter essa situação. Para começar a discutir esse assunto, primeiro a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo dentro da sala de aula hoje, em pleno século XXI. Tem dois termos que os professores costumam confundir, não na semântica da palavra, mas na questão do dia a dia, que é o desinteresse e a indisciplina. O interesse ele está mais ligado à motivação, à vontade, à curiosidade do aluno. Então é mais um negócio pessoal, o aluno gosta ou não gosta daquela disciplina, ele está motivado a estudar ou ele não está, isso depende também de diferentes fatores, não só do conteúdo em si, mas também o estado mental dele, como que está a família dele, como é que está o estado das coisas na vida do estudante. E já a indisciplina ou a disciplina, ela está mais relacionada a cumprir deveres, a seguir regras e horários. Claro que ambos estão ligados ao desempenho escolar dos alunos, seja em sala de aula ou em casa, mas eles têm diferenças fundamentais ao que a gente pode fazer para lidar com essas situações, tá? Então, a disciplina, ela é extremamente importante dentro de sala de aula para tu manter o controle da turma, para tu conseguir dar aulas tranquilamente, né? E que os alunos eles se comportem de uma maneira adequada ao ambiente escolar. Já o interesse está mais relacionado ao que tu pode fazer para atrair a atenção dos alunos, fazer eles focarem nas tarefas e desenvolverem as atividades aproveitando ao máximo aquilo que tu está propondo. E aí tem um problema muito grande dessa geração que a gente está trabalhando agora dentro de sala de aula, especialmente aí o ensino médio, que se acham adultos, né? E aí a gente tem que lidar com o problema do imediatismo, que é muito significativo no contexto que a gente está vivendo. O que tem a ver esse imediatismo com a sala de aula? A gente está competindo com a dopamina que é liberada no cérebro dos alunos no consumo de conteúdos rápidos nas redes sociais. Então, eles estão ali sempre com o Instagram, com o TikTok rolando e isso é uma recompensa rápida para o cérebro. Então, isso acaba prejudicando o foco, a concentração e também o desenvolvimento de atividades que demandam um pouco mais de tempo. Por quê? Porque se eles não têm uma recompensa imediata, eles já acabam desistindo, eles não se interessam e isso é um problema crônico, não é algo que a gente consegue resolver facilmente, tá? Tem algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês depois, mas é o contexto que a gente está vivendo agora. E uma outra questão é que todas as informações elas estão disponíveis aí na internet para qualquer um pesquisar. Então os alunos, eles acabam pensando, para que diabos eu vou estudar? Se, quando eu precisar, é só ir ali pesquisar no Google e ele vai me dar a resposta. A gente, enquanto professor, sabe da importância de ter uma base sólida de conhecimentos para depois desenvolver outras habilidades, para depois procurar aprofundar os conhecimentos que a gente tem em um determinado assunto, mas os alunos não têm noção disso. Na cabeça deles, eles não precisam estudar, porque está tudo prontinho, é só eles pesquisarem e o Google vai dar a resposta para eles. Um terceiro fator para os alunos não prestarem atenção nas nossas aulas é a forma com que a gente apresenta esses conteúdos. Muitas vezes ela não é atrativa o suficiente. O modus operandi ali da aula tradicional, ele é importante para alguns momentos, né, a fixação de certos conteúdos, de certos aprendizados, mas no contexto geral, tu permanecer sempre na aula tradicional, dando ficha para os estudantes, explicando, pedindo exercícios, fazendo prova, cara, isso enjoa. Os alunos, eles ficam 5 horas dentro da sala de aula por dia. E se não tiver alguma coisa diferente nessas 5 horas, pelo menos uma aula que saia um pouquinho do padrão, é óbvio que eles não vão se motivar a estudar, né? Aquela alegria, meu Deus, estou na escola aprendendo algo de interessante. Então, as aulas tradicionais, elas são importantes para o desenvolvimento de várias habilidades, mas permanecer sempre nessa metodologia é algo que deixa as aulas muito monótonas e acaba influenciando também no interesse, na participação e também na atenção dos alunos que eles vão ter na tua aula. E aí vários de vocês devem estar pensando, mas como é que eu vou dar uma aula diferente se a minha escola não tem nem banheiro direito, não tem nem sala de aula para os alunos? De fato, né, tem muitas escolas que não tem recursos, né, não tem uma estrutura adequada para o desenvolvimento, seja até de uma aula tradicional, imagina de uma aula diferente, que tu quer trazer um vídeo, fazer uma dinâmica, trazer os alunos para um espaço diferente, né? Eu já trabalhei em várias escolas que não tinha quase nem salas suficientes para comportar todos os alunos da escola. Então é uma situação complicada que deixa a gente meio que limitado a estrutura da escola
é um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração no desenvolvimento das nossas atividades. E aí todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, né, eles levam a vários problemas. Em primeiro lugar, a gente perde muito tempo para acalmar a turma e começar a aula, né, seja porque a escola ela não tem uma organização muito legal, seja porque uma turma é muito difícil, seja porque eles estão alvoroçados porque acabaram de voltar do intervalo. Então a gente perde muito tempo aí, 10, 15 minutos para conseguir organizar a turma, e esse tempo ele poderia ser muito melhor aproveitado para desenvolver alguma atividade, para tirar dúvidas dos alunos, né, para aprofundar um pouco mais os conhecimentos que tu ia passar naquela aula. E atrelado a essa perda de tempo também tem a desorganização dos alunos, da instituição escolar e às vezes também do próprio professor. Eu já passei por isso também em alguns momentos que eu estava sobrecarregado, com muita coisa para fazer e também extremamente desorganizado, porque eu não sabia nem por onde começar o que eu tinha para fazer. Então, são situações muito difíceis que a gente passa e que a gente precisa parar um momento, respirar e rever tudo aquilo que a gente está fazendo, priorizar as tarefas e aí sim colocar, né, em prática aquilo que é preciso fazer para organizar a nossa vida, para trabalhar junto com os estudantes de uma maneira mais adequada. E aí tem turmas que acontece briga, que os alunos se xingam, que eles faltam com o respeito com os professores, com os funcionários, com os próprios colegas, e isso gera um ambiente muito tóxico para a aprendizagem e para a convivência em si. Então esse problema também acaba influenciando no interesse que os alunos vão ter na tua aula. Às vezes, ficar brigando com o colega, né, ficar cutucando, ficar fazendo fofoca é mais interessante do que o que está rolando ali na tua aula. E tudo isso, né, atrelado, acaba piorando o desempenho escolar de muitos estudantes. Até aqueles alunos que a gente considera bons alunos, que fazem as atividades, que correm atrás do professor, né, para entregar as coisas no prazo, para tirar dúvidas, que se puxam realmente nas tuas aulas, eles acabam se prejudicando por conta do comportamento dos colegas, por conta do ambiente, por conta da desorganização, e isso acaba influenciando lá no final do ano, nos resultados, né, no boletim do aluno, e também pode refletir na vida adulta desse estudante. Isso sem contar os alunos que peitam, né, os professores dentro de sala de aula. Seja aí porque tu tá pedindo para ele sentar e fazer atividade, para tirar os fones de ouvido, para não mexer no celular, e eles acabam se colocando de frente aí e se achando no direito de exigir, não, que eu tô certo, que eu faço o que eu quiser aqui dentro, porque eu que mando, eu pago imposto, né? Sai até essas frases de vez em quando. Mas a gente sabe que em muitas situações não é nem culpa nossa, enquanto professor, de não cobrar esse comportamento dos alunos, de não tentar estratégias diferentes. Aí são fatores externos, né? Alunos que são realmente violentos, que têm um histórico de violência, de agressividade, ou a gestão escolar que não ajuda muito no controle desse tipo de situação, né? A gente vai lá, comunica com a gestão escolar e eles simplesmente chamam o aluno, né? Uma conversinha, volta para a sala e volta a mesma coisa. Então a gente acaba aturando esse tipo de comportamento quando na verdade não deveria. E aí todos esses fatores acabam levando, em alguns casos, a turmas que são incontroláveis, né? O professor chega em sala de aula, até antes de chegar em sala de aula, fica pensando, meu Deus, eu tenho que dar aula naquela turma. O que eu vou fazer? Né? Já fica estressado, já fica com dor de cabeça antes de entrar na sala, e aí chega lá, os alunos não param quieto, tu vai tentar explicar algum conteúdo, eles não te dão bola, tu coloca uma atividade para eles fazer, eles não fazem. E aí tu tenta trazer uma nova atividade diferente, uma dinâmica para fazer com eles, para ver se eles participam da tua aula e não estão nem aí. Então tem turmas que realmente é muito difícil de trabalhar e a gente acaba perdendo as esperanças, né? Muitas vezes a gente só vai lá para a turma para cumprir o nosso horário, né? E não encontra mais uma possibilidade, uma alternativa que possa ser feita para resolver os problemas que tem ali. E aí tem algumas medidas que vários professores tomam, acreditando serem as corretas, né? Achando que vai resolver a situação, que vai mudar alguma coisa. É uma tentativa, na verdade, né? Não tá errado, porque quando acontece esse tipo de situação, a gente tem que tentar resolver. Só que muitas vezes essas atitudes que a gente toma acabam ou piorando a situação ou deixando do jeito que estava, não muda nada. E a primeira dessas atitudes é tentar vencer a discussão no grito. Gente, professor é professor, aluno é aluno, então a gente tem que se colocar no lugar do professor e a gente tem que colocar o aluno no lugar dele também. Como eu falei antes, tem alunos que não tem jeito, que são agressivos, que tem um monte de empecilhos aí que tu não vai conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, calma, suave, mas a gente precisa construir isso ao longo do tempo, né? Não é chegar lá e tentar gritar mais alto que o aluno
para colocar o teu ponto de vista, para dizer que tu tem razão. Porque tentar vencer a discussão no grito não vai adiantar. Os alunos, eles não estão a fim de escutar, eles conseguem gritar mais alto. E se tu eleva o teu tom de voz, isso acaba tirando um pouco da tua autoridade dentro de sala de aula também. Então, pô, o professor tá gritando e eu tô gritando aqui, eu tô batendo de frente com ele. É isso que na cabeça dos alunos o que acontece, né? Então, gritar, em alguns casos é necessário, mas na maioria das vezes não resolve o problema. Pelo menos não no longo prazo. Pode ser de imediato ali que tu consiga acalmar a turma, fazer eles ficarem quietinhos com um grito. E esse grito, aí sim, ele é necessário de dar de vez em quando, mas numa discussão direta ali com um aluno, evita gritar, porque isso só vai, na maioria das vezes, piorar a situação. Um outro erro de muitos professores é aceitar passivamente esses comportamentos inadequados dos alunos. Então, pô, o aluno tá lá com o fone de ouvido, tá conversando, tá mexendo no celular. Não, né? Vários, às vezes acontece. E o professor simplesmente ignora. Então, vou passar o meu conteúdo aqui, vou explicar para quem quer escutar e o resto que se lasque. Você ignorar o problema não vai fazer ele desaparecer. E muitas vezes isso acaba também dando margem para que ele aumente de tamanho. Então, não aceite passivamente os comportamentos inadequados na sua sala. E também não espere que a direção vá resolver o seu problema. Em alguns casos, sim, ajuda muito a direção, mas eu já vivenciei isso de estar em escolas onde a direção simplesmente não dá a mínima. Então, a gente tem que aprender, né, mecanismos, a gente tem que aprender estratégias para poder se virar nos 30 sozinho, sem depender de terceiros. Um outro erro é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eu não preciso nem explicar muito isso aqui, né? Se tu continuar fazendo sempre a mesma coisa, vê que o negócio não funciona, aí faz de novo, pô, não, mas agora vai funcionar. Convenhamos, né? Se tu tentou várias vezes a mesma coisa, a mesma estratégia para resolver o problema e o negócio não funcionou, então é bom mudar a estratégia para conseguir resultados diferentes. E por fim, o último erro dos professores é ter a expectativa de que uma mudança vai resolver todos os problemas. Pô, então vou trazer alguma coisa nova para minha aula, então todo mundo vai prestar atenção, todo mundo vai focar, todo mundo vai se interessar, né? Vai sentar, eu vou dar atividade. Não, gente. Uma medida não vai mudar totalmente as tuas aulas. É um conjunto, são várias variáveis ali dentro da sala de aula que podem influenciar no comportamento dos alunos, no interesse deles, se eles prestam atenção na tua aula ou não. Então não vai ser uma atitude que tu tomar, uma medida que tu tomar com eles que vai resolver o problema. Mas então o que a gente tem que fazer de fato para conseguir resolver esses problemas, né? Fazer os alunos prestarem mais atenção nas nossas aulas, fazer com que eles se comportem de uma maneira adequada ao ambiente escolar. Em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer regras claras, tá? Para tudo que acontece na nossa sala. Não é porque a escola tem regras que os alunos vão seguir em todas as aulas. Cara, a tua sala de aula, quem manda é tu. Então, você tem que estabelecer as regras para a sua aula, que podem ser diferentes das regras lá do teu colega de trabalho, de professor de história, de geografia. Enfim, você precisa colocar o que você acha de mais correto, o que você espera do comportamento dos alunos, seja em relação ao uso do celular, seja em relação às saídas de sala de aula para ir no banheiro, para ir na secretaria, aos comportamentos que tu espera dos alunos na tua aula, a participação deles nas atividades e também o relacionamento, né, ali com os colegas e com o próprio professor dentro de sala de aula. E aí é importante que tu cobre sistematicamente o cumprimento dessas regras, né? Colocar o aluno no lugar dele significa que as atitudes que ele tem, as regras que ele descumprir, vão ter consequências para ele. Então, não adianta você colocar aquelas regras lá no comecinho do ano, né? Fazer um moralzinho bonitinho para todo mundo olhar, sendo que quando um aluno descumpre uma dessas regras, nada acontece. Pode ser que a direção não tome nenhuma atitude, mas tu na tua aula vai ter que tomar. Por quê? Porque foi o combinado junto com os alunos. Se você deixa de exigir isso dos estudantes, aí o caos vai ser a regra, né, na tua sala. Tu não vai mais conseguir retomar o controle. Por quê? Porque os alunos sabem que se eles descumprirem as regras, nada vai acontecer. Então, para isso, tu pode lá estabelecer critérios punitivos, digamos assim, né? Um dos que eu não gosto muito de usar, mas funciona muito bem, é estabelecer nota de comportamento para os alunos. Então, a gente está lá para ensinar conteúdo para eles, para ensinar eles a desenvolver habilidades, né, necessárias para a vida adulta e tal, e a gente tem que dar nota de comportamento. Infelizmente, em muitos casos, é o que resta. Você também pode
enviar comunicados, né, para os pais ou os responsáveis falando sobre o que está acontecendo na tua aula, que o aluno não está entregando as atividades, que ele está faltando com respeito. Por quê? Tu mandando diretamente para os pais, tu evita de passar pela direção, que muitas vezes não vai te dar suporte. Então, na próxima aula tu só entra na minha sala com isso aqui assinado ou com os teus pais vindo aqui, porque não dá mais, tu já excedeu todos os limites possíveis e a partir de agora vai ser assim. E é bom que tu deixe pelo menos avisado, né, para a direção que tu vai tomar esse tipo de atitude, para que depois não dê problema lá na frente. Então, se você tomar esse tipo de atitude, né, o aluno não vai entrar na minha sala até ele levar os pais deles aqui para conversar comigo, os responsáveis, né? Então, isso garante a tua autonomia em sala de aula, que é garantido pela Constituição Federal do Brasil. E sim, dá trabalho fazer tudo isso, mas dessa maneira você vai conseguir assumir o controle da sua turma. E aí, já deixando um pouquinho de lado as regras, né, que tu estabeleceu dentro de sala de aula e partindo mais um pouco para a parte do conteúdo, o que você pode fazer, na verdade, o que você precisa fazer é vender o conteúdo para os alunos. Como eu falei, as informações elas estão disponíveis aí na internet para todo mundo acessar. Então, o necessário agora para a gente, enquanto professor, é mostrar a importância e a utilidade desses conhecimentos e dessas habilidades que a gente está tentando desenvolver com eles ali em sala de aula para a vida do estudante. Então, para que eu tenho que saber lá da Revolução Francesa? Porque isso tem uma forte conexão com o mundo que a gente vive hoje. O sistema democrático da República e tal nasceu lá nesse contexto. Então, a gente analisar esses fatos históricos, né, conhecer o passado para não repetir os mesmos erros no presente é extremamente importante. E dar esse contexto para os alunos faz com que eles se sintam parte daquilo que está sendo estudado. Então, para dar esse contexto, você pode usar notícias, trazer esses fatos históricos para a tua aula, né, situações importantes que aconteceram na história da humanidade e que foram aí uma reviravolta, digamos assim, que foram extremamente importantes para a sociedade onde a gente vive hoje. Trazer situações cotidianas, dar exemplos da vida, do dia a dia, que eles podem encontrar aquele conteúdo que você está apresentando. E também tendências do que pode vir a acontecer no futuro, né? Do que já está sendo desenvolvido, do que está sendo pesquisado, do que está surgindo no mercado de tecnologia, no mercado de trabalho, na vida, em sociedade como um todo, e relacionar essas coisas diferentes aí que você trouxe com o conteúdo que você está trabalhando com eles. Não adianta só você trazer um fato histórico ali, uma notícia, sem relacionar isso com o conteúdo que você está abordando com os alunos. E não só dar sentido para o conteúdo importante, mas também mostrar as oportunidades que estão relacionadas a ele. Como eu falei ali, a parte das tendências para o futuro. Cara, hoje em dia já tem estudos mostrando que 70% dos empregos que os alunos nossos vão trabalhar ainda não existem. Então mostrar para eles que as habilidades da tua disciplina são importantes para ele trabalhar no futuro, para ele conseguir viver bem, é importante. Ou então, se você não consegue aí procurar trazer essas tendências, pede para os alunos procurarem o que tem a ver com a tua disciplina, oportunidades de trabalho, tendências, né, ideias de projetos que eles podem desenvolver junto com os colegas na tua disciplina. Tu pode colocar como um critério ali de avaliação para os alunos também trazer esses elementos para a tua aula, o que eles acham que tem de interessante e você tentar conectar isso que eles trouxeram com o que você está trabalhando com eles. Além de trazer esses elementos diferentes para contextualizar o conteúdo, é importante que você varie a metodologia da sala de aula, o tipo de atividade que vai ser desenvolvida. Então não ficar sempre, né, no quadro, explicação, exercício, prova, trabalho. Mudar um pouquinho esse layout, usar metodologias ativas, trazer discussão, simulação, fazer uma dramatização com eles, trazer um experimento, fazer uma pesquisa, um estudo de caso. Então esse tipo de atividade que tu traz para a aula acaba mudando ali como funciona a sala de aula, né? Quebra um pouco o padrão e assim os alunos eles também conseguem desenvolver novas habilidades que não seriam possíveis só na aula tradicional. Eles colocando a mão na massa para ver realmente como é que funciona, entrevistando pessoas, né? Saindo na rua, trazendo coisas do cotidiano deles ou fuçando ali para montar uma engenhoca e explicar conceitos físicos, químicos da disciplina em questão. E aí tem alguns alunos que eles se interessam mais por alguns conteúdos do que outros, né? Que querem saber mais, que estão afim ali de estudar em casa, de se aprofundar, seja para estudar para o Enem, para o vestibular, ou simplesmente por curiosidade mesmo. Então é importante, é interessante que você indique vídeos, artigos, notícias, né? Complementares para que eles consigam aprofundar os conhecimentos deles nos assuntos que você traz para a sala de aula.
E para deixar claro o que você espera dos estudantes, você tem que estabelecer critérios de avaliação para diferentes tipos de atividade. Então, se for uma redação, você vai analisar a escrita do aluno, como é que ele utilizou o português, se foi da maneira correta, na norma culta da língua portuguesa, ou se ele escreveu de qualquer jeito, sem pontuação, o capricho daquela atividade que ele fez. Isso acaba economizando muito tempo na correção das atividades e também acaba dando um feedback para os alunos do que eles têm que melhorar. Às vezes tu coloca só lá a nota ou perde muito tempo especificando o que tem de errado, o que tem de certo. Então imprime uma tabelinha com esses critérios, cola lá na avaliação do aluno e descreve a nota em cada um desses critérios que você utilizou para avaliar esse estudante. E por último, é importante que você melhore continuamente. Procure por adaptações, por alternativas para resolver os problemas que você encontra aí no dia a dia e para conseguir também despertar a atenção dos estudantes. Se você notou, eu fiz aquilo ali aquele dia e deu certo, consegui chamar a atenção deles. Tenta trazer mais disso na tua aula. Claro, e aí turmas diferentes vão ter comportamentos diferentes, interesses diferentes e também reações diferentes às propostas que você trouxer para dentro da sala de aula. Então é importante que você avalie turma por turma, né? Às vezes até seria importante você avaliar o estudante individual, mas eu sei que é praticamente impossível de fazer isso, dadas as condições de trabalho que a gente tem. Mas pelo menos observando as necessidades e as características de cada turma, você já vai estar aí muitos passos à frente de qualquer outro professor na adequação dos teus métodos para essas diferentes turmas. E eu queria dizer para vocês encararem o início desse segundo semestre como um recomeço, né? Aproveitar para corrigir o que não estava funcionando lá no primeiro semestre, implementar mudanças, né, para tornar esse ambiente mais saudável e as aulas mais dinâmicas usando as dicas que eu falei aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação e comenta aí embaixo o que você tem feito para fazer os alunos prestarem atenção nas suas aulas e realizarem as atividades que você propôs. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outros professores para que a gente consiga começar uma revolução na educação no nosso país. Um abraço e até mais.